Bom dia a todos, bem-vindos ao nosso Morning Meeting semanal macro do Fundo Goldfields. Espero que todos tenham uma boa semana. Hoje tem bastante coisa para falar. Vamos começar? Bom, todo mundo viu semana passada, né? A Suprema Corte Americana mandou o Trump voltar atrás com as tarifas recíprocas dele, né? O mercado imediatamente ali, em termos de bolsa americana, subiu, né? Gostou, parece que gostou, mas o dólar enfraqueceu porque o mercado acho que leu que tá bom, então não vai mais ter tarifa, então vão enfraquecer mais ainda a moeda para forçar ajustar essa balança de uma maneira ou de outra, tá? Outra coisa também que parece que o Trump vai revidar, esse tumulto aí não é bom nem para. Não deveria ser bom para a Bolsa, como estava sendo, e hoje de manhã já está caindo, ou seja, que a ficha caiu, e para a moeda também não, né? É muito zum, 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 o mercado não gosta de incerteza assim, né? Ele reativou a tarifa global, aí eu estava até lendo, depois nós vamos falar na parte de Brasil, que desse jeito que ele está fazendo, que é tarifa todo mundo igual, e sobe a tarifa de todo mundo, o Brasil acaba se beneficiando, cara, acaba sendo um dos países mais beneficiados com isso, porque a nossa média já era bem maior do que esses 15% que ele está ameaçando por aí. Quem vai perder mais é o Reino Unido, tá? Nós tivemos semana passada as minutas do FONC, né, mais hawkish do que esperado, e nem aí com os números macroeconômicos mais fortes que saíram, e, como eu já havia dito, os trends de crescimento lá parecem se manter, mesmo com esse PIB tendo saído mais fraco, mas todos os indicadores de alta frequência mostravam o PIB mais forte, saiu mais fraco. A desculpa foi de que o shutdown tirou mais de um ponto, o government shutdown, né? Tirou mais de um ponto do cálculo, tá? Então, mesmo assim, o mercado, quando saiu o número, bateu no dólar. As probabilidades da CMI mexeram bem pouquinho, a maioria ainda espera um corte, ou no máximo dois até o final do ano, e não espera que mexa nada agora em março, tá? Temos aqui destaque agora, temos que ficar acompanhando bastante o Japão está saindo muita notícia. Acho que o Rodrigo me mandou o KBIC Letter, eu também recebi do JP Morgan falando do Japão. Duas coisas que, assim, teve essa alta abrupta dos juros lá na curva, né? Não do overnight ainda, mas da curva. Isso está trazendo um pouco de. Está segurando a inflação deles lá. Eles também estão tendo políticas desinflacionárias, que nem tira imposto de combustível, torna tuition de high school de graça, algumas coisas assim. Mas o fato é que, assim, eu olho muito o monetário, né? O monetário lá está contraindo, né? Com juros subindo, é normal a inflação ceder mesmo, tá? Agora, isso tem efeito colateral, que é o que o Kobe Letter fala, que está aumentando muito as perdas não realizadas aí das seguradoras de vida do Japão, que são gigantes. Parece que tem 86 bilhões de prejuízo já escondido, e aí já estão falando em aliviar a contabilidade dessas empresas, diluir isso no tempo, porque elas são obrigadas a ficar investindo o floating delas, né? E aí investiu, a taxa de juros subiu para caramba, o cara já levou uma perda ali na saída, né? E isso mostra que o sistema financeiro do Japão pode estar indo para um limite aí com essa taxa de juros abrindo muito. Geralmente quando você tem uns movimentos grandes assim, sempre tem alguém que sai machucado, né? Brasil, tivemos inflows muito grandes em janeiro, um começo fraco em fevereiro, mas agora a última semana de fevereiro foi forte, como nós vamos ver, tá? Então, Estados Unidos, a gente tem os três base cases, estamos mais no primeiro e no segundo, um pouco longe do terceiro. Agora, a liquidez que a gente gosta de olhar
A gente tinha o warning aí do Capital Wars, né, de que ele estava estolando, perdendo momento e tal, mas teve até no Brasil esse blip também, teve um blip para cima lá no PBOC por causa do Ano Novo Lunar. Aqui nem eles, o Fed também injetou liquidez antes do Natal, eles fizeram a mesma coisa. Então, a liquidez aumentou um pouquinho globalmente por causa dessas injeções pontuais. Isso não é uma mudança de tendência, tá? O Bitcoin está aí para mostrar isso hoje, né? Então, ainda o mercado não está comprando que vai ter injeção de liquidez tão já. Lembrando que nós temos esse problemão aí pela frente nas economias avançadas, chamado muro de vencimentos, Debt Maturity Wall, que é grande aí nos próximos anos, estamos falando aí de 9 trilhões de dólares, né? Isso daí, agora as coisas estão equilibradas, está entrando dinheiro em fundos de renda fixa, né? Mas estamos andando sobre um gelo fino, né? Então, lembrando que o mercado financeiro, 2/3 das transações hoje são refinanciamentos de dívida, 1/3 são financiamentos de novos projetos, empreendedorismo. Então, o mercado se transformou numa máquina de refinanciar dívida, né? Infelizmente, mas é a realidade. Então, esse debt maturity wall aí é meio perigoso. Se a liquidez diminui muito, você tem muita dívida para rolar, pronto, você tem uma crise, tá? Aqui o Ripple, o mercado mais importante, que é o overnight Ripple privado contra público, voltou a abrir um pouquinho, tá? Não está em níveis de pânico ainda, mas vale a ressalva aqui, tá? Uma coisa importante. BTC, Bitcoin. A gente tem visto que o Bitcoin está associado muito com liquidez em dólares, né? E o ouro e prata com liquidez em yuanes que eles têm comprado, até porque a população chinesa tem uma grande dificuldade de investir em cripto, de certa maneira lá é proibido, né? Eu acho que sempre se acha um caminho, mas lá é mais complicado. Então, assim, essa diminuição de liquidez do dólar está batendo aqui no BTC. O BTC está apanhando aí já tem um tempo, desde que a gente começou a falar sobre essa eventual redução de liquidez. O reverse Ripple não apareceu aqui porque o gráfico do linkou, mas ele está nas mínimas. Então, é mais... Isso aqui também não. As reservas bancárias também, elas estão estabilizadas. O M2 está crescendo aí só 4% ao ano por enquanto. Talvez isso aqui também tenha ajudado nesse número mais fraco aí de PIB, né? Quem sabe que a economia real é muito influenciável por esses agregados aqui, né? Então, aqui, só o crédito bancário que destoou um pouco, está crescendo mais, aí quase 6%, mas também pode ser só um blip. E agora eu fiquei encucado que esses gráficos linkados não vão funcionar, mas tudo bem. E o ouro pelo M2 Estados Unidos aí, já está passando os níveis de 2011. Se ele for buscar o nível de 1980, seria 10 mil dólares a onça Troy, tá? Meio que dobraria o preço de onde está. Foi mais ou menos o que aconteceu lá também. Subiu, 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 no final daquele último susto, e depois estourou para cima. DXY, temos aí 100 como um nível importante. Assim, o mercado aqui está muito no rame-rame, não sabe se vai para cá, se vai para lá, mas eu acho que aqui volta a estressar a partir de 100. Se passar só desses 100 aí, até isso acontecer, vai ficar meio que jogado aí no mercado de câmbio G7, tá? CMI, só um minutinho. Peraí, ixi, ligaram aqui, interrompeu tudo. CMI, mexeu muito pouco a probabilidade de março, depois saiu a ata Rockies,
95%. Agora aqui, ó, para dezembro, semana passada era isso aqui, ó. Você tinha 32 de cair duas, de cair uma. Não, aqui é duas, desculpa. Aqui é de cair uma, 18, de não mexer 4. Aí saiu a ata, aumentou um pouco a chance de cair só uma, a de cair duas não mexeu muito, aumentou um pouquinho de não fazer nada e tirou-se um pouco dessas pontas extremas aqui, tá vendo? O mercado só, eu acho que está certo isso aqui, só tirou, não mexeu muito aqui no cenário base, que é cair, não cair nada, ou ir caindo uma ou duas só, e tirou um pouco dessas quedas de 3 ou mais, tá? Acho que foi por causa da ata muito isso. O PIB, o GDP, a gente já falou, o PIB saiu abaixo do esperado, aí todo mundo culpando, isso é por causa do GDP de Atlanta, que estava esperando muito alto. Mas os caras fazem um bom trabalho aqui com essa alta frequência deles. Teve um pouco de influência também da balança, né? Acho que é normal. Eles não colocam no forecasting deles, eles colocam só os números de atividade, aquela coisa do shutdown do governo, então, pelo que eu vejo, não entra aqui nos cálculos, é por isso que deu essa diferença, tá? E o nowcast do Fed de Nova York, que é um pouco diferente, caiu um pouquinho também. Um está esperando 3 e esse aqui agora está entre 2,5 e 2, tá? Um pouco mais próximo do que estava. Antes os dois estavam mais dispersos, tá? Outro gráfico que não atualizou. Essa porcaria de link automático aí. Vamos lá, o Leading Economic Indicators saiu de dezembro também. Isso aqui é atualização, esse é legal de ver. É o seguinte, ó, ele continua declinando, ele ainda não está na zona de recessão, mas olha aqui, ó, as fraquezas dele, ó, ele tem positivos do setor de crédito, ele tem positivos da bolsa de valores subindo, taxa de juros, tá? Mas expectativa de consumidor pesou e novas ordens lá no ISM também pesou, tá? Ainda não está no vermelhinho de recessão os últimos 6 meses. Mas, assim, é interessante ver que continua aquela história, os coincidentes subindo, nivelando, os leading para baixo. Agora acho que o mercado vai ficar muito de olho nesse comportamento consumidor e emprego, tá? Falando de inflação agora, o nowcasting, a gente já tinha falado, né, que o esperado é dar uma arrefecida. Os últimos números arrefeceram, mas eles ainda são altos, né? E o PCI, como é mais amplo, ele tem menos vol para subir, acho que menos vol para cair também. O CPI já está caindo mais rápido, e o PCI ainda está nesse 2,70, 2,90, mas esperado para fevereiro convergir mais, tá? E o mercado está tranquilo nesse fronte da inflação, que outro gráfico, link automático, não serve para nada também, mas é o seguinte, 2,28 de 2,27, tá? É baixinho isso ainda, a implícita. Tem aí 10 anos praticamente na meta, tá? Então, nesse fronte da inflação, o mercado lá fora está bem tranquilo, tá? Aqui, os gráficos que eu colo na mão funcionam, né? Então, esse aqui foi o que colei, 10 anos, 4,07. Depois do último número de inflação, aí ele cedeu e ficou. E o TIPS também, nosso preferido aí na renda fixa americana, 1,79. Esse aí, acho que indo lá para os 2% é para aplicar, tá? Mas que ele vem aqui perto tem sido uma oportunidade.
Spreads de crédito 2,88, também bem tranquilo. Tinha aberto um pouco semana passada, começou a dar um sustinho, mas nada demais. Vocês veem pelo PO aqui do Junk, ele estava na média, a gente ficou com medo dele quebrar, mas ele voltou a subir. Então, o mercado de crédito lá está bem tranquilo, tá? Hoje temos aí esse Factory Orders, de importante, amanhã números de habitação, mas tem um leilão grande de 2 anos. Depois, na quarta, também 2 anos e 5 anos, 2 leilões grandes aí. Tem o FRN também, que é LFT deles. Na quinta tem leilão de 7 anos. E na sexta temos PPI e Construction Spending. Então, semana, vai ter os governadores falando, a semana meio mista de números aí. Não tem número de emprego, né? Não vai ter nada tão impactante. Falando de equities, olha que interessante esse gráfico aqui. Esse gráfico mostra a diferença, o prêmio entre uma petroleira gigante tradicional, que é a Exxon, contra uma empresa de tecnologia tradicional, que é a Microsoft, tá? Isso aqui eu tirei do JP Morgan, que é o seguinte: nesse último sell-off que teve de software, que está todo mundo achando que empresa de IA vai acabar com desenvolvimento de software e tal. E aí teve esse grande sell-off. Tudo bem que o mercado já tinha subido muito, né? Mas o fato é que hoje você tem uma Microsoft tradando ao mesmo PI de uma Exxon. Vejam só. Então, a Exxon, que ficou aqui 22 de 3, o PI abaixo de 10 até, agora está com um PI de 22, 23, que é o mesmo da Microsoft. Olha só, zerou a diferença. Muito interessante isso aqui, tá? Vocês veem como o mercado está vendedor de empresas que vão sofrer eventualmente vão sofrer. Até ontem estava ganhando, né? Agora vai sofrer. O IA e está comprador de commodities. A gente vê Brasil aqui e tudo, né? E a Exxon, que é a que eles mais gostam lá para representar petroleiras, igualando a Microsoft, duas gigantes aí do mercado americano. Atualizando aqui essa semana os earnings growth, o research do JP Morgan mostra que 75, ó, já saiu 80% das companhias, 75 bateram as estimativas, e o mais importante é isso aqui, ó, o crescimento é de 12, tá? Surpreendendo 7% no começo, acho que, se eu não me engano, no começo do ano, o Morgan tinha uma das estimativas mais pessimistas, que o earnings ia crescer só 5, eles não tinham uma visão muito otimista para o S&P, mas acabou sendo os 12, aí surpreendendo por 7. Dos 5 setores que estão com crescimento com mais 2 dígitos, o healthcare é o mais fraco, tá? Top line growth 9%, acima das projeções por 2, que a projeção devia ser 7, tá? E apesar de não estar falando de Japão, eu já coloquei Japão aqui, 64% bateu, mas olha só que interessante. A bolsa lá está voando, mas o earnings per share growth é 0, surpreendendo positivamente por 8%. O aumento de receitas é 4, além do consenso de 1. Você vê, né? Então, tem um aqui que está realizando, está subindo, está realizando, e o outro está subindo para caramba, mas não, pelos earnings per share não está realizando muito. E aqui tem um breakdown de quanto que já reportou e quanto que está batendo, tá? E quanto que está crescendo os earnings per share? 12 nos Estados Unidos, 4 na Europa, Eurozone, que acho que inclui Europa Oriental, 7, Japão, 0, e companhias batendo vendas, também a maioria, mas isso aqui também é importante, o faturamento aumenta nos Estados Unidos, cai na Europa, zerado na Eurozona, e Japão sobe 4. Aqui está o breakdown por setor, ó. Vamos direto nessa coluna aqui.
Olha, energia, materiais subiu bastante, industriais indo bem também. Financials, talvez aqui influenciando um pouco o Brasil também. Materiais, industriais e financials, tem tudo a ver com a gente, né? Aí o IT 20%, que é o setor mais aquecido. Communication Services, Utilities, Real Estate apenas 3%, tá? Cíclico subindo 15%, defensivo 7%, resumindo, tá? Isso aqui é bem interessante. Isso que a gente já falou, que o JP Morgan tá bullish para valor, small caps, high beta, emerging markets e international stocks. E eles têm, é o seguinte, na verdade, enquanto o dólar estiver fraco, o baile segue o baile da compra de mercados emergentes, tá? Então temos aqui Nvidia, mercado lateralizado, tentando botar a cara para fora das médias aqui, mas diminuiu a vol realizada, né? Vamos ver se ela vai consolidar e vai subir, ou se mais para frente ela consolida e cai, mas por enquanto não tem nada demais nesse gráfico. A MicroStrategy, que apanhou aí o Bitcoin, hoje deve sofrer um pouquinho. Ela estava tentando romper a média aqui para cima, acho que não vai conseguir, né? Fevereiro está chegando ao fim, mês de março costuma ser, pelo menos para eles, positivo, né? Mas é só uma estatística histórica, não quer dizer muita coisa. E o S&P que tá perambulando aqui, subiu na sexta, agora tentando cair, hoje tentando, tá caindo, tá tentando segurar por cima dessas médias aqui, vamos ver o que acontece, né? Zoom, zoom, zoom das tarifas não tá muito legal. Foi bom na sexta, hoje já não tá sendo bom. Contra o ouro aí, o S&P mostra que pode estar um pouco oversold. Contra os bonds, já nem tanto. Voltou a recuperar. Aqui é o gráfico puro do small caps, que preferido de algumas casas aí, o rotation trade. Parece estar um gráfico comprador mesmo, né? O índice dos grandes bancos aqui também. Lembrando que esses aqui tiveram resultado ampliado. Algumas empresas do setor financeiro apanharam muito, como seguradoras e corretoras de seguro, porque disseram que o AI ia colocar os agentes para trabalhar no lugar dos corretores e ia acabar com o negócio. Então, mas os bancões estão segurando aí. Os regionais também, tá? Eles têm aumentado o lucro, então o mercado está aí. Os home builders também, esses aí não. O setor de real estate lá não está indo tão bem, mas o ETF está, né? Estava quase nas máximas, aí caiu um pouquinho. Esse daqui até que está indo bem. Agora, do lado de supply, eu tenho visto que tem diminuído, acho que por ter aumentado o custo, né? Tem diminuído o supply de casas novas nos Estados Unidos. Ou eles estão olhando o problema de crescimento populacional, sei lá, mas está um pouco divergente aí, né? Porque aqui o setor tá nas máximas, né? O Walmart, que soltou um resultado bom, foi nas máximas históricas, agora realizou um tanto. Ainda é um gráfico mais bullish do que bearish aqui, né? VIX também, 20% hoje deve estressar mais um pouco. Acho que se passar dos 26, 27 lá para uns 30 pode ser um ponto de compra na bolsa deles, dependendo do tamanho do estresse, tá? A correlação implícita caiu na sexta-feira, 14. A gente lembra que, historicamente, dá um nível baixo, inspira um pouco de cautela isso daí. E aí, para os Estados Unidos, a conclusão é que o mercado ainda está um pouco pricey, né? Mas alguns setores caíram muito, que nessas fabricantes de software. Eu estava vendo no podcast que o Duolingo caiu 70%. Tiveram outras aí que apanharam muito, talvez, e aí já tem gente falando, acho que
próprio Morgan já falou que o sell-off nesse setor de software está meio overdone, que nesses múltiplos aí tá bom de comprar. Eu não tenho muita opinião sobre isso, porque é uma coisa que cada hora sai uma informação nova, quem vai ganhar, quem vai perder, é mais ou menos como você voltar para 1920, 1930 e querer adivinhar qual montadora de carro vai prevalecer e qual fabricante de aviões também vai prevalecer, né? Então é um pouco difícil isso daí. E o setor vai continuar crescendo, né? Então, você vai ter muitos ganhadores e muitos perdedores. Agora, se isso vai influenciar no mercado, o mercado vai ter um sell-off no geral, eu prefiro me guiar mais pela liquidez, e a liquidez mostra que está um pouco perigoso. Então, a vol a 20%, eu não sei se é para comprar, mas se o mercado acalmar, isso aí for para 15, 14 de novo, acho que é uma oportunidade para comprar. Essa correlação implícita vier lá para 10 também. Acho que esse é o único trade que teria agora, assim, mais, tá? É comprar out of the money aí, se tiver um tropeço nessas rolagens de dívida, ou mesmo se voltar a liquidez e o mercado raliar, apesar que aí é um pouco pior, porque a vol costuma ceder, né? A vol é correlacionada com liquidez, mesmo com o mercado subindo, aí você não ganha tanto. Então, Estados Unidos, pelo visto, vai ter bastante chacoalhão aí. Indo para a parte internacional, segue o fechamento de taxas em Europa, Itália está vindo buscar esse suporte aqui, ó. França ameaçou romper aqui, falei, ixi, vai azedar. Veja como o mercado é, né? Foi exatamente para o outro lado e está indo buscar um suportão aqui. A bolsa deles também, ó, parecia que azedar foi para novas máximas, o trend de alta não acabou. E nós temos aqui finalmente o Japão falando daquele papo do disinflation, né? O core foi para 2% e com o tempo rodando em 3%, caiu bastante, é o segundo mês consecutivo de uma baixa forte, né? Mas olha como está todo mundo dependendo de petróleo barato. Ó. The main driver of this drop was the cut in gasoline prices, implemented following the formation of the Takahashi administration. As a result, energy prices fell another 1.1%, 5,2% ano a ano. Então, aí o JP Morgan comenta que o policy-driven disinflation is not limited to energy. It is also affecting services via measures such as free high school tuition and restraint on medical fee increases. Excluindo esses efeitos, a inflação parece estar nem acelerando e nem desacelerando e parece estar ancorada em torno de 2%. Legal. Traduzindo em miúdos, se você deixa a inflação aí sem dar grandes sustos, rodando a 2%, e taxa de juros numa média aí de 2 ou menos, que nem eles têm lá, você vai limpando a dívida no longo prazo. Talvez por isso as ações que não têm dívida lá estão subindo tanto. Mas, de novo, esse aqui é um equilíbrio instável, né? Então, você fazer isso, você está andando em cima de um lago congelado com gelo fino na superfície, né? Mas pode ser que o cara consiga atravessar o lago, né? Vamos ver. Aqui, sobre o prejuízo dos paper losses nas seguradoras de vida lá no Japão, que são grandes, né? 15 trilhões de ienes, aqueles são aqueles 86 bi de dólares, não é um valor, não é um valor a se desprezar, tá? A gente tem lá a contração na base monetária ajudando, contração de PIB, e a taxa de juros deles estava numa trajetória de pânico aí para cima, começou a fechar um pouco. O iene não sabe para onde que vai, então tem muita gente falando que nesses níveis a moeda está desvalorizada, que está muito bom para o Japão, mas que está um pouco fora. Outros já acham que o cara não consegue subir os juros, eles estão em corner, a moeda tem que apanhar mesmo.
e a moeda fica nessa, ela começa a perder valor, tem ameaça de intervenção, volta. Também acho que quando chegou lá perto de 160, para quem está lá e está vendo que o país está mais barato, deve ter tido repatriação, deve ter desmontado coisa que tem fora e trazido de volta para aplicar nesses bônus, né? Então, quanto mais o dólar desvaloriza e a taxa de juros abre, mais aumenta a chance também do japonês repatriar o dinheiro, né? Talvez isso esteja ajudando também a bolsa deles, está próxima das máximas, aí um rally impressionante. Indo agora, continuando em Ásia, mas indo agora para a China, esses dados também saiu do research do JP Morgan que eu estava lendo hoje de manhã. Interessante que é o seguinte, ó, os dados do Banco Central da China e o regulador nacional mostram que o outlook para instituições financeiras se mantém construtivo e que tinha o risco de baixa para 2025. Aí eles citam o nome de alguns grandes grupos e tal, mas o que eu acho interessante é isso aqui, ó. Os dados mostram que o ROE contraiu 33 basis points para 7,8, é o ROE da indústria lá, tá? Um nível que parece esticado para suportar um crescimento de 6 a 7% na carteira de empréstimos, tá? E isso deve limitar o escopo para mais cortes de taxa de juros, tá? Aí fala que um dado positivo que está tendo rotação de depósitos em outros produtos financeiros, isso não deveria causar uma crise de liquidez, tal, tal, tal. Enquanto isso aqui, para a gente, o que mais importa é isso aqui, enquanto um influxo de liquidez continua a prover suporte para o mercado de equities, tá? E interessante saber que o ROE médio deles lá é 7,8. Então, aqui, os yields deles não mexeram muito, ainda está baixo, nesse 1,80, né? Baixo do Japão. A China também está tendo problema com envelhecimento de população, né? A moeda deles segue bem apreciada aí, porque a balança deles não para, né? Balança de bens é US$ 1 trilhão, coisa pra caramba. E a bolsa deles está sofrendo aí nos últimos dias, mas olhando pelo resto, já deve voltar a subir, né? Vamos ver. O Iron Ore apoiou bastante aí nos últimos dias, lá. Mais um sintoma aí de atividade industrial reduzindo lá. A Vale, nossa Vale aqui apoiou um pouquinho por causa disso. Aqui era o gráfico de moedas emergentes contra o dólar, ele também está, ele ameaçou subir, também está vindo buscar as mínimas recentes, tá? Mais ou menos o que está acontecendo no real. E aqui é o nosso gráfico do euro contra a coroa norueguesa, também está, subiu um pouquinho com essa baixa do petróleo, mas olha, ainda o mercado aqui não está com grandes preocupações com esse petróleo, pelo visto, não, tá? E o que mais um europeu fechando taxa de juros aí, vindo buscar um suporte. Não temos grande, não tenho visão isso aqui nem para um lado nem para o outro. A Libra também tinha exagerado um pouco, veio buscar aqui esse patamar de 1,35 de novo. Taxas na Alemanha também fechando aí para esse suporte em 2,70. E o DAX querendo buscar máximas históricas junto com o resto, tá? Temos o euro de lado também, não sai desse 1,18, o mercado aqui está indeciso. Tudo isso reflete aquela indecisão em relação ao dólar, tá? E o petróleo, esse sim, aqui um conundrum, né? Assistimos um podcast de um especialista da Turquia que fala que essa história do oversupply é uma mentira, porque os soberanos China e Estados Unidos estão acumulando petróleo que nem doido, aí próximo dos 60. Realmente, parece que sim, né? Porque o preço foi lá e subiu rápido,
Mas quando você olha o preço do petróleo em relação a outras coisas, nos relativos, é meio perigoso, né? Porque tá todo mundo apoiado na narrativa da inflação baixa, os mercados, os governantes, e todo mundo, algo que nós vimos aí, Japão, todo mundo em cima dessa coisa do petróleo barato, né? Se esse petróleo vai subir muito, eu acho que vai ser uma decepção muito grande aí para os mercados, tá? Vamos ver o que vai acontecer. O fato é que, olha, o ratio do petróleo quanto o ouro, nossa, está muito baixo, né? Você está falando para ele buscar esses patamares aqui de 2006, 2007, o petróleo teria que subir mais do que 10 vezes. Acho que os mercados estão um pouco descorrelacionados, né? Essas commodities financeiras das commodities industriais, mas tem limite também, né? Porque uma coisa é... Isso aqui é dinheiro que pode ser posto para trabalhar a reserva de ouro, né? Então, isso aqui, esse gráfico eu acho um tanto quanto perigoso, tá? Enquanto a prata, vamos buscar as mínimas, aí reagir um pouquinho, mas também está muito lá embaixo ainda. Que os gráficos puros, né? O ouro voltando a subir. Então, você vê lá, o PBOC colocou em liquidez final de ano, aí o ouro sobe de novo. Prata, a mesma coisa. O cobre, que é mais industrial, lateralizou um pouco aí, mesma coisa o aço. Alumínio também. Você vê os relacionados à atividade aí deram uma pausada, tá? Os relacionados à liquidez, aí depende aonde está atrelada a liquidez, cada um comporta de um jeito. Soja, que é importante para o Brasil, subiu bem, aqui está testando esse patamar. E o trigo, que é importante para a alimentação ao redor do mundo, isso aqui não está na pauta do Brasil, mas está em outros, né? Mas ele é importante como insumo para o resto do mundo. Voltou a subir, se romper esse patamar de 600 aqui, pode dar correria no mercado e não é muito bom, né? Aí começa a ter, pipocar protesto aqui e ali por causa disso, né? Preço de comida quando sobe é quando as pessoas perdem a cabeça, né? Então, assim, o cenário global, destaque para mim é assim, ficar de olho no Japão, esse equilíbrio fino que eles têm lá, né? Talvez olhar oportunidades para comprar a bolsa chinesa, mesmo eles estando com o controle estatal assim, cada vez pior, né? Mas a parte de inovação, tecnologia deles ainda segue muito na dianteira junto com os Estados Unidos, né? E, e aí ficaria de olho nessas commodities que são insumos aí, tanto as de comida quanto o petróleo, se desse para fazer uma posição que ganha com isso, acho que seria uma boa. No Brasil, vocês vão ver agora no próximo slide, também o Brasil está exportando mais carne, mais volume e mais preços, também deve estar ajudando a segurar o câmbio aqui, tá? Mas acho que o destaque internacional é isso, cara, é o petróleo, é todo mundo navegando em cima do petróleo barato. Se esse cenário mudar, exato, as últimas atitudes do Trump, eles até podem ajudar a derrubar o preço do petróleo no longo prazo, mas no curto só gera estresse e faz o petróleo subir, né? Então, acho que daí pode vir ponto de estresse também. Vamos lá, indo para o Brasil agora, para a gente não demorar muito, temos aí, continua a parte eleitoral, otimismo aí, né? O Bolsonaro continua subindo, se consolidando. O Lula não sai desse 50%, também não vejo muito porque deveria mexer isso, né? Nós vamos ter mais uma vez uma eleição binária aí, ruim para operar mercados, tá? Que vai ficar um ou tudo ou nada, né? Os gringos acham que... Ah, hã? Posso fazer só uma parte aqui? Pode. Não sei se está todo mundo a par, que por causa da história. Bom, a gente não tem como saber se é exatamente por causa disso, mas o grande tracking que todo mundo usa é o da Atlas, né? Que custa R$ 1 milhão por ano, que tem 7 mil marcas d'água para você não repassar.
E vazou que durante o carnaval, o tracking da Atlas mostrou pela primeira vez o Flávio Bolsonaro na frente do Lula no segundo turno, durante 2 dias. E as pessoas atribuem isso ao... É que agora tá todo mundo jogando a culpa na Janja, né? Mas, pô, o Lula foi no desfile. E então, tanto que se você buscar o Andrei Roman, que é o CEO da Atlas, no Twitter, ele tá lá falando que vai fazer uma triagem com inteligência artificial para saber quem vazou os dados, etc e tal, e vai banir isso como cliente, etc e tal. Mas eu acho que ele gostou foi da publicidade. Vamos ver. Mas teve isso. Durante o carnaval, durante 2 dias, o Flávio Bolsonaro passou na frente no segundo turno, na pesquisa, que é a que mais acerta. Olha só, bom saber. Por isso que deu essa reagida aqui no Polymarket, né? Mas o sentimento nas ruas e no mercado assim é que realmente a gente está convergindo para ir para aquele 50-50 de novo, né? E aí tudo pode acontecer, mas esse desfile do Lula, eu acho que mais desgastou ele do que qualquer outra coisa, né? Não, acho que nem quem é lulista de carteirinha achou bonito aquilo lá, né? Acho que Não, com certeza. E assim, o call otimista, ele se baseia no seguinte: o Flávio vai herdar toda a rejeição do pai, porque a rejeição do pai, ela está assentada muito no comportamento dele sobre as vacinas e numa percepção que ele é machista. E ia querer proibir mulher de sair de casa. O Flávio passa com louvor nas duas, né? O Flávio tomou 2 doses de vacina, tá com uma esposa só a vida inteira. Então, o call da turma que acha que o Flávio é favorito, tipo eu, é isso, cara, a rejeição do Flávio vai ficar menor que a do pai. ele é um pouquinho mais articulado para falar, não fala tanto, ele não é tão raivoso, né? Ele é mais somebody love, né? Ele é um carioca mais tradicional, né? Não, total, muito mais tradicional. Tanto que se for ver os ataques que o Flávio está sofrendo, eles vêm muito da direita, né? Porque o Flávio não fala absolutamente nada sobre o Banco Master. Nada, nada. Tipo, como se não tivesse acontecendo. Mas assim, por que ele vai entrar nessa briga, sendo que a briga é inevitável com o STF se ele ganhar? Então, eu acho que faz todo sentido do mundo o Flávio fingir que o Banco Master não existe. Então, aí já mostra até uma sabedoria do cara, né? Ele tem um telhadinho de vidro aí, nego vai vir com aquela coisa do Queiroz, não sei o quê, mas o Lula também, o quanto que ele tem disso também, né? Então, vai ser, vai ser um pau a pau. Acho que o que realmente ajuda o Lula foi que ele subiu o Selic na hora certa, a inflação deu uma arrefecida, mas isso é um equilíbrio meio instável aí também, né? E eu acho que tem também o fato das pessoas, que nem foi o Fernando Henrique lá atrás, né? Nego já cansou, quer tentar alguma coisa nova, pode ser também alguma coisa nesse sentido, né? E eu acho que estaria mais fácil para um candidato isentão, mas não quiseram, então vamos seguir para aquele 51-49, 52-48, vai ser por aí. O argumento que a turma pro Flávio está fazendo, que é um argumento que eu acho válido, é o seguinte: se o STF e o super salário do judiciário forem tema eleitoral, quem tem a imagem mais anti-STF, mais anti-judiciário, é a família Bolsonaro. Então, talvez, tipo, essa ideia de que um candidato isentão como Tarcísio Ratinho Júnior, se o tema fosse corrupção, aí eu até concordo com você. Se o tema fosse segurança pública, o Flávio tem vantagem, mas assim, o Tarcísio também não está muito abaixo. O Caiado talvez tenha mais vantagem que o Flávio. Mas se o tema for STF e juristocracia, aí o Flávio pode ser um candidato mais forte. Bom, mas segue o jogo. Entendi. Vamos lá. Bom, vamos lá. A gente sabe que está tendo bastante fluxo para emerging markets, né? O último Money Trail, que é o melhor acompanhamento que acho que global, que é o do JP Morgan, eles mostram Latam inflows aumentaram para 657 milhões de dólares, 458 na última semana, e principalmente via ETFs, tá? Aí tem aquela coisa do Druckenmiller comprando o IWZ e tal.
E o fato é o seguinte, né, que você tem o fluxo aqui é totalmente, óbvio, totalmente correlacionado com o índice aqui, né? Durante um tempo, você teve um descolamento aqui e o mercado virou rápido, né? Foi rápida essa virada. Fluxo diário estrangeiro, esse aqui tem uns dias de delay, né? Mas estrangeiro sempre no positivo, sendo servido pelo institucional. Aí na primeira quedinha que tem, que esse aqui vende, esse aqui aproveita para comprar de volta. E as pessoas físicas equilibradas aqui. Falando de câmbio, vejam que interessante. Primeira semana de fevereiro tinha sido um pouquinho negativa, porque a balança tinha sido negativa, mas agora já positivou os dois, até por isso que o dólar apreciou, o real apreciou rápido, assim, né? Porque você teve, na segunda semana, teve entrada de balança e entrada do segmento financeiro, os dois para o mesmo lado, costuma causar o movimento mais forte que nós vimos aí, tá? Year to date, o FX é positivo em 6,6 bi de dólares, tá? Então tá aqui. Levando o acumulado o negativo acumulado aí, estava quase em 40, já está só em 17, em 12 meses, tá? O que eu falei mais cedo, né? Está no valor hoje, o Brasil é o maior beneficiário da nova tarifa global do Trump. O Brasil teria uma redução em geral e o Reino Unido mais prejudicado. Até a China sairia bem aqui nessa nova, se ele nivelar todo mundo igual, né? Então, vocês viram lá, entrada de câmbio, balança aí de fluxo financeiro, do real apreciou muito rápido de dezembro para cá, né? Está buscando esse suporte aqui nos 5,16, 17. Agora, se olhar esse gráfico aqui, o próximo grandão seria só aqui na região, dessa região aqui de 4,80, aqui mais embaixo 4,70. Daquela parte de exportação lá, o Ministério do Comércio divulgou que o Brasil está exportando mais volume e com mais preço aí as carnes, tá? Então, olha, aqui foi o ano passado, 2025, esses são esses pontos aqui, né? Aqui a média, aí o primeiro print de 2026 já é bem para cima aqui, tá? Então, aqui é volumes, desculpa, aqui é volumes, ó. Então, já teve um primeiro print com volume maior, e aqui é preço. Então, o preço já saiu printando também, o preço, como acho que atualiza mais rápido, em janeiro e fevereiro, já saíram os dois printando mais altos aqui, tá? Então, esses dois estão ajudando o que a gente viu ali nessa entrada da balança aqui, positiva, junto com o fluxo financeiro. Esse fluxo financeiro foi bastante para carteiras de renda fixa também, tá? Foi só bolsa, não. Nossa parte de 2002 a gente já falou, não vou repetir, isso aqui atualiza devagar, então, fiscal e monetário, por enquanto, sem novidades. Falei semana passada, mas como foi semana de carnaval, não sei se vocês viram, mas eu atualizei o preço dos imóveis contra a base monetária. Tem essa tese, assim, depois do ouro ter andado tanto, o próximo ativo real que está barato aqui, se o Brasil dá uma estabilizada, são os imóveis, tá? Principalmente alguns FIs que pagam uma renda alta, com preço de metro quadrado baixo, e não tem dívida, né? Você vê aqui, ó, em relação à base monetária, como está jogado em relação à renda bruta. Eu peguei o número de renda bruta do Banco Central e o histórico, ele é meio sem ajuste sazonal, tá? E fiz uma divisão, e aí também o preço dos imóveis também parece estar jogado em relação a isso aqui, tá? Dá para melhorar esse estudo ainda, eu vou
eu vou mexer mais nisso, mas se você dividir pelo grama do ouro também, bolsa, tudo indica que os nossos imóveis aqui estão muito jogados, tá? Eu não acho muito válido fazer a comparação com os Estados Unidos, até para aquele estudo que eu fiz do M2 lá, que mostra que a desvalorização deles é muito mais estável e constante, né? Eles vão acabar ganhando nisso e eles têm muito mais renda também. Então é meio difícil você ficar comparando uma coisa com a outra, mas se for fazer essa comparação, fica ridículo também, né? A nossa inflação implícita, acho que semana passada as taxas abriram um pouco as longas, porque foi para 5,92 de 5,88. Acho que foi esse blipzinho no DI aqui, nos DI mais longos. Hoje está vendo um pouco de taxa também. Já o curto, ele comeu bastante taxa, diminuiu o prêmio, teve um volumaço aqui. Já tem alguns FRAs aí colocando o Selic em 11, o CDI 11,81, abaixo dos 12. Eu fiz uma simulação cortando 300, começando com 50, quanto que teria esse janeiro 27, logo no começo do final do mês passado, ainda dava para ganhar quase 80 basis points aqui, e agora está só com 28. Né? Aqui o nosso IBOV, né? Sabemos aí que está indo para as máximas. Agora, quanto o small, aqui o IBOV no numerador e o small no denominador, vocês veem como que o small está largado, como que em 2020 e 2021 era outra situação, né? Aqui você tinha o mercado interno estimulado, aquecido, IPOs e tudo quanto era coisa, e as commodities meio jogadas pelo tombo do Covid, né? A coisa inverteu. O cost push ajudou muito aí os commodities, né? E o mercado local ainda tá largado por essa medida aqui, tá? O Ibov quanto o M4 aí esse tá quase na primeira região de teste aí, aproximando daquele gráfico aqui, é isso aqui, tá? Aqui nós temos o IWZ puro, MSCI Brasil, também, pô, uma cacetada. No longo prazo, quanto o IEM ainda tem chão para andar aí, né? Se tiver uma eleição favorecendo o Congresso e presidente de direita, isso aqui pode andar bem mais ainda. Quanto você vê pelo IWW também. Quanto o IWM, a gente andou já um tantinho. Quanto o SPY, eu coloquei aqui um pouco a contragosto, mas também, né, o Brasil deu uma performada legal aí nos últimos tempos. Mas se for olhar num prazo mais longo, ainda tem bastante. Mas aqui é uma comparação meio esdrúxula, né? Aqui dentro, a gente comparando o small contra o DI, está nessa primeira resistência aqui. Se for buscar essa, ainda tem 10% para subir. Olhando contra o gráfico do Ibov lá, chance grande disso acontecer, né? Que é o gráfico aproximado. E aqui é o small contra o IRFM. Vocês veem que no longo prazo os small caps sofreram muito aqui no Brasil, né? Quem ficou na renda fixa, mesmo a pré-fixada, acabou ganhando mais, com tudo que teve de alta de juros, sabe? Temos aí o nosso milho, 2 semanas já de alta, não sei se ele vai fazer uma pernada para cima aqui de novo, aí não seria muito bom para as empresas que exportam aí carne e frango, né? Cafezinho também, depois de uma boa alta, segurou. Então, assim, o Brasil tem ainda um chão para subir, se tiver uma mudança política. No curto prazo, o mercado parece um pouco esticado. Sobraram as small caps aí, eventualidade de mudar governo, essa taxa de juros fechar, junto com os imóveis.
parece ser o melhor risco-retorno, mais assimetria, né? Não que as commodities não possam continuar subindo, não é isso, tá? Até porque, para quem gosta de seguir tendência, a tendência mais forte ainda está nelas, mas você vê um IFR semanal a 95, 96, dá um pouco de medinho, né? Mas o fluxo é inegável, continua comprador de tudo que é relacionado a hard assets, né? Os hard assets e alguns que têm peso grande no índice, que nem os financeiros, né? Os bancos também seguem junto. O fluxo estrangeiro busca primeiro aí os de maior liquidez, né? Como a gente sabe. Eu acho que é isso. Agora, o Brasil, vamos ver as cenas do próximo capítulo na parte política e ver se a inflação se mantém controlada aí, que é isso que tem ajudado um pouco o governo do Lula, né? Que quando a inflação começou a subir lá atrás, a popularidade dele caiu rápido, né? Aí depois ela estabilizou, a inflação estabilizando, isso não é coincidência, tá? Eu acho que é isso para essa semana. Se alguém tiver mais alguma pergunta, algum comentário. Não, tá tranquilo, Maurício. Obrigadão. Tranquilo. Obrigado pela audiência. Obrigado, boa semana. Para todos aí. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Um abraço.